do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nos reunindo hoje para falarmos sobre o tempo da qual estamos nos aproximando, né? Amanhã à noite já podemos celebrar o primeiro domingo do Advento. Este tempo, né, que dá início ao ano litúrgico, este tempo muito bonito a propósito. Bom, tudo o que Deus criou, de fato, é bom, né? Às vezes, nós usamos as coisas perfeitas que Deus criou para o mal. E isto é o que gera o mal. O uso inadequado das coisas boas que Deus criou. E uma das suas criaturas, propriamente, é o tempo. E o tempo é uma coisa boa, porque Deus criou, né? Não por acaso que Deus entra em nosso mundo e vive durante 33 anos no tempo. E ele santificou este tempo, né? Ao penetrar no tempo humano, Deus se encarna, revelando a si mesmo e revela-se o seu plano salvador, o plano que futuramente iria salvar a todos, né? Bom, existem dois tipos de tempos. O primeiro é denominado Kairos, né? Em grego, claro. E o segundo é o Cronos, que é o tempo humano cronológico, né? Para os gregos, o cronológico é entendido como algo destrutivo, né? Aquele que é responsável por acabar com a beleza, com as forças e, por que não dizer, com a vida, né? Os gregos, eles têm um pouco desse pensamento. Os cristãos, né, por outro lado, veem o Kairos, que é o tempo de Deus, como um período salvífico já por natureza, né? O Kairos é, portanto, sempre favorável à graça de Deus. E o tempo de Deus não é como o tempo do homem, né? Composto por presente, passado, futuro. Para Deus, o passado penetra no presente e o presente se desvela no futuro, né? Possuindo assim um caráter transcendente e, confesso, até mesmo um pouco difícil para nós entendermos. O homem, por graça de Deus, pode experimentar o Kairos e o lugar por excelência para que participe, né, do tempo de Deus, a sagrada liturgia dignamente celebrada pela igreja. Mas por que eu estou falando tudo isso? Calma, que tudo isso desse tempo Kairos, deste tempo natural, irá fazer sentido. É só porque, para bem entendermos, é necessário falarmos isto. Bom, assim como existe o calendário civil, que vai contando os dias pouco a pouco, percorrendo todos os meses do ano, existe também o calendário litúrgico, né? Que nós católicos celebramos a vida e a obra de salvação realizada por Cristo, que é, né, o tempo litúrgico, que também é sinal da presença de Cristo, do tempo de Cristo, do tempo dos homens. Diferente do tempo civil, que inicia-se de janeiro, o ano litúrgico inicia-se
no domingo mais próximo do dia 30 de novembro, né? Já o Advento, por sua vez, faz parte de um ciclo maior, né, chamado ciclo do Natal. Esse ciclo do Natal, além das 4 semanas do Advento, comporta o dia do Natal, né, dia 25 de dezembro. E prolonga-se com algumas festas, né, como a festa da Sagrada Família, a festa da Santa Mãe de Deus, a Epifania, o batismo de Jesus e outras diversas festas. Bom, eu não sei se o áudio esteve a pegar. Nestes últimos minutos aconteceu um imprevisto, mas, resumindo, eu estive dizendo que o Advento ele tem duas propriedades, né? Se divide em dois tempos principais. Não que ele se divide, mas que ele nos convida a nos preparar para dois acontecimentos. O Advento ele significa chegada ou vinda. Então, nós nos preparamos para a chegada do menino Deus que se encarna em nosso gênero humano para nos salvar e da vinda gloriosa de Cristo na sua segunda vinda. Então o Advento ele tem como este objetivo nos preparar para essas vindas de Cristo. Perfeito. Agora falando um pouco mais em nossa Santa Sé, recentemente foi publicado pelo Culto Divino o diretório litúrgico, né, para o Advento. E eu quero falar um pouco dele. Como no primeiro parágrafo, nós já vemos justamente isso que eu acabei de citar. Que o tempo Advento possui uma dupla dimensão. É um período de preparação para a solenidade do Natal, ou seja, a primeira vinda do Filho de Deus. E nossos corações se voltam para a expectativa da segunda vinda, foi o que eu acabei de dizer, né? Olha, o tempo do Advento começa com as primeiras vésperas do domingo, ou seja, mais ou menos ali às 18, 19 horas.
né? Então, também no parágrafo 3º está dizendo uma coisa muito importante. Ordinariamente celebra-se a missa própria do advento, com a cor roxa. E aí, dado pelo próprio Congregação para o Culto Divino, usa-se as diversas tonalidades de roxo, exceto o roxo fluorescente, tá? Importante se atentar a isto. Também, uma coisa muito importante, nos domingos de advento, omite-se, né? No parágrafo 4 está dizendo o hino de louvor. Então, se atentar nesta parte. E também, no terceiro domingo, pode-se usar a cor rosa, né? Paramentos de cor rosa, que não são usados em outro dia, somente no terceiro domingo do advento que pode-se usar. E depois ele trata um pouco sobre as memórias, né? Mas eu não quero muito sobre isso. Mas, caso tenham curiosidades, podem ler. Eu quero falar um pouco da ornamentação das igrejas, né? Bom, vamos pegar no parágrafo 13, que trata um pouco sobre os cantos que devem ser usados e tudo mais. O canto na celebração do advento deve refletir a espiritualidade do tempo. Cuide-se para não antecipar a alegria do Natal do Senhor. Diferente da quaresma, canta-se o aleluia normalmente, então pode-se usar o aleluia. Durante o advento, o órgão e outros instrumentos musicais devem ser usados com moderação, né? Então, meio que para ter um devido respeito, né? Este período em que nós nos preparamos para o Natal, então, usar com moderação, né? Sobre a ornamentação e sobre a coroa do advento, cuidado com as flores, ornamentar-se de maneira moderada, não aquilo muito puff, né? Por quê? Para tomar cuidado para nós não anteciparmos a alegria do Natal. E o próprio culto divino diz que recomenda-se o uso de flores roxas, flores brancas, folhagens discretas, né? Evitando flores muito chamativas ou, né, tudo mais. O uso da coroa do advento ele é facultativo, ou seja, não é obrigatório, né? Se utilizado, ele deve conter 4 velas que serão acendidas a cada domingo, né? Apresentadas em uma forma circular, né? E elas podem ser da mesma cor ou de cores diferentes. Agora estarei mostrando para vocês um modelo de presépio não, desta coroa do advento. Estando aqui na Catedral Metropolitana de São João, podemos notar, né, a ornamentação. A ornamentação não está muito bem, tá? No sentido de que nós estamos respeitando este tempo de preparação para o Natal, né? Aqui nós temos um exemplo da coroa do advento que eu queria mostrar. Uma ornamentação não muito chamativa, mas simplesinha, né, com as 4 velas em formato circular. Ali no altar podemos ver algo nada muito exagerado, né? Uma ornamentação mais simples, como o próprio culto divino pediu, para não acabarmos antecipando a alegria do Natal. Então aqui nós podemos ter essa noção. Bom, sobre o presépio e sobre a árvore de Natal,
Aqui, na catedral, ainda não foi montado o presépio. Mas o presépio eles não podem ser colocados no presbitério, né? Por exemplo, a coroa do advento não pode ser usada como vela do altar. Diz isso no parágrafo 18, né? E o presépio não deve ser colocado no presbitério, né? Então seja colocado mais abaixo, né? E no presbitério inicialmente não se coloca a imagem do menino Jesus. Somente após a missa da vigília, da noite, da aurora ou do dia do Natal, né? Qualquer uma delas, não tem muita rigorosidade sobre isso. Então, acaba aí vem a conclusão. Então, que esse tempo do advento possa ser para nós um tempo de preparação. Estivemos lendo brevemente este documento da Congregação para o Culto Divino. Que este tempo seja para nós um tempo de preparação para o Natal do Senhor. Então, que Deus abençoe você. Em nome do... o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.